Uma boa noite, no nome do Senhor Jesus, uma boa noite a todos aqui presentes, uma boa noite aos nossos irmãos da internet. Nós vamos tomar a preciosa palavra do Senhor. Nós vamos ler Mateus 24, 36, em seguida Apocalipse 8 e também 10, 7, tá bom? Todos têm aí? Mateus 24, 36, diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Apocalipse 8. E, havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. 10, 7. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Pai Celestial, estamos diante da Tua presença, mais uma noite, com o nosso coração ansioso por ouvir a Sua palavra e poder se deleitar na Sua verdade, Pai. A Tua palavra nos faz muito bem. A revelação da Tua palavra nos traz regozijo e grande alegria, Pai. Quando estamos em Tua presença, nós esquecemos, Pai, a vida terrena, os problemas, as dificuldades, porque amamos a Tua palavra. E estamos aqui para se alimentar, Pai, deste livrinho que João comeu e que nós estamos comendo também. Algo que o Senhor reservou só para a sua noiva. Que privilégio, Pai, nesta noite é poder abrir a Bíblia, ler, compreender, entender, crer e aceitar, Pai. Obrigado por cada irmão que o Senhor tem aberto os olhos deles, Pai. Por cada alma que tem recebido esta grande revelação do Senhor. Que o Senhor nos ajude a falar um pouquinho mais desta verdade, desta palavra, deste grande segredo, Pai. Pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus. Estamos de volta à casa do Senhor com alegria, com prazer, com satisfação, com o estímulo da revelação, né? Não é à toa que Jesus chamou o estímulo da revelação, né, de vinho, né? O vinho traz estímulo para o homem que o bebe. E a palavra, ela é o tipo do vinho espiritual, o vinho forte da palavra, que o Senhor Jesus disse que só poderia ser derramado em odres novos, né? Por causa do poder da fermentação, né? O vinho novo, ele tanto fermenta, né? Ele tanto fermenta como também embriaga a pessoa. O vinho forte, ele embriaga a pessoa. E a palavra, a revelação da palavra é este vinho forte que foi derramado em odres novos, não velhos, porque os odres velhos, eles não suportam a fermentação da palavra da revelação. Isto acontece literalmente na vida das pessoas, em que se derrama esta revelação e elas não podem suportar isto. E quando eu olho estas escrituras aqui, eu creio que cada um deve dar bastante atenção nisso, porque por mais que a gente fale, a gente nunca se cansa de falar disso, né? O irmão Brana, como nós aprendemos, ele foi o precursor, né? A mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Nós conhecemos o povo da mensagem, nós somos o povo da mensagem, conhecido, né, como o povo da mensagem, que recebeu o profeta de Malaquias 4, que veio para restaurar a doutrina apostólica e precursar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo.
a mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus foi a restauração de todas as coisas. Elias, o profeta Elias, ele é conhecido como o profeta restaurador. Se você voltar no Antigo Testamento, o tisbita, né? Antes que Deus pudesse aceitar a sua oferta, o seu holocausto, o seu sacrifício, primeiro foi desafiado os profetas de Baal, né? Primeiro, os profetas de Baal vieram e destruíram o altar da palavra. Foi isso que aconteceu em 7 eras. Denominações, homens denominacionais, religiosos, né? Profetas de Baal, que não conheciam o verdadeiro Deus, nem o seu nome. É o que você tem em organizações religiosas. Você tem primeiro profetas de Baal, denominações religiosas, organizações de homens, destruíram completamente a palavra. Eles tiraram e acrescentaram ao seu bel prazer. É isso que está representado naquela cena. Porque quando Elias desafiou os profetas de Baal, eles vieram com o paganismo do seu Deus, que eles criam, e fizeram tanto alvoroço ali, se retalhando, fazendo sacrifício humano, porque isto é o que é uma denominação: sacrifício humano, sacrifício denominacional de bode, de carneiro. Aquilo ali não é a coisa perfeita. E nós tivemos 6 eras aí, em que o povo religioso, os profetas de Baal, destruíram o altar da palavra, né? Aonde o altar é onde o cordeiro teria que ser sacrificado. Então, quando nós observamos o ministério de Elias, foi isto que Elias veio fazer primeiro, porque ele é um tipo daquele Elias. E antes que o cordeiro pudesse vir sobre o altar para abrir para a igreja os selos, o ministério de Elias, precursor da segunda vinda do cordeiro para os gentios, teria que vir e restaurar a palavra, o altar de 7 eras. Foi isto o que o espírito e virtude de Elias fez na manifestação do quarto Elias. O irmão Brana, ele foi a manifestação do quarto ministério de Elias. E a Bíblia diz que Malaquias 4 viria e restauraria primeiro todas as coisas. Foi o que Elias fez após os profetas de Baal ter clamado àquele Deus, se retalhado. Eles destruíram. A Bíblia diz que Elias, ele veio antes de oferecer o seu sacrifício, antes de Deus consumir com o fogo o altar de Elias. A Bíblia diz que Elias veio e restaurou o altar. Por isso Elias, o profeta de Malaquias 4, que é o irmão Brana, ele é o restaurador do altar de 7 eras. Porque na 7ª era o cordeiro viria. Amém? O cordeiro seria oferecido para os gentios. João Batista veio e preparou o caminho para Jesus, a primeira vinda. Mas Elias de Malaquias 4 é o precursor da segunda vinda, do cordeiro para os gentios. E Elias tinha que restaurar o altar que as denominações derrubaram, clamando a um Deus pagão, uma santíssima trindade, clamando a 3 deuses. Isto é profetas de Baal, denominações que creem em três manifestações, 3 pessoas distintas da santíssima trindade. Isto aí é paganismo, isto aí é um altar de Baal. Por isso o irmão Brana entrou em cena e restaurou a doutrina apostólica. Ele restaurou o altar da palavra para que o cordeiro viesse em Apocalipse 10 sobre o altar restaurado do Elias e fosse oferecido à igreja. Quem é o cordeiro? Jesus Cristo. Quem é Cristo? É os selos que foram abertos.
O que foi oferecido para a igreja foi 7 selos revelados sobre o altar da restauração de todas as coisas. Depois que o irmão Branham restaurou, com a primeira e segunda etapa, o altar da palavra, desce o sacrifício, 7 selos revelados. 7 selos é Cristo, o Cordeiro, para os gentios. E é onde a igreja recebe o seu sacrifício. Você sabe como o Branham diz? Que o 7º selo é a perfeita expiação, a palavra feito carne no nosso meio. Quem era o 7º selo? O 7º selo é a palavra Jesus Cristo, feito carne no nosso meio. Ele trouxe através dos selos a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela é expiada pelo 7º selo. A palavra feito carne, o perfeito sacrifício. Mensagem à festa das trombetas. A gente se lembra de parágrafo, aqui acaba não lendo, mas está ali. Pode abrir lá e leia para você ver. A palavra feito carne é a perfeita expiação. Então foi, Elias veio primeiro, restaurou o altar de 6 eras. Na 7ª era, veio o sacrifício para ser consumido. O 7º selo, trazendo o Cordeiro para a terra. Foi isso que o irmão Branham fez. E é uma coisa muito interessante, porque nós vamos falar hoje, baseado nesses 4 versículos da Bíblia, porque Mateus 24:36 é o dia e a hora que Cristo viria, que nem os anjos, nem o próprio Filho sabia. Quando você vem para Apocalipse 8, é a hora do cumprimento. E há silêncio no céu. Por quase meia hora. Era a vinda do Senhor. E aí se dá ali as 7 trombetas para os judeus. Quando se cumpre Apocalipse 8, que é a abertura do 7º selo, com o silêncio, quando se cumpre, você está em Apocalipse 10. O Branham diz, Apocalipse 10 era o 7º selo, aberto. E havendo aberto, fez silêncio. Quando abre, um anjo forte, vestido de uma nuvem, desce do céu. Quem era? Cristo. Então, aqui está. Apocalipse 10 é o cumprimento. Apocalipse 10, o dia e a hora de sua vinda. Amém? Apocalipse 10. O dia e a hora da abertura do 7º selo. Agora, esta revelação é para João. A noiva representada em João, ela come. Isto aqui é comer o livrinho. É ficar sabendo do mistério. Comer o livrinho é ficar sabendo o que é 7 trovões, o que é novo nome. Isto é comer o livrinho. Então é bom a gente dar essa introdução aqui, que a gente nem pensou nisto, mas a gente tem algumas coisas para falar aqui, mas é bom a gente pôr isso aqui em ordem. Elias, ele restaurou o altar que os denominacionais derrubaram, clamando aos seus profetas, clamando a Baal, os seus 3 deuses, a sua santíssima trindade. Eles destruíram a doutrina apostólica, eles tiraram o verdadeiro lava-pés da igreja, eles destruíram o pão sem fermento, colocando pão puma para o povo comer. Eles acabaram com o vinho forte, colocando suco de uva para a igreja. Eles fizeram desordem dentro da igreja. Eles acabaram com a verdadeira unidade de Deus, colocando 3 deuses na Santíssima Trindade. 3 pessoas. Consegue crer nisso? 3 pessoas distintas para formar um Deus. Se é pessoa, já não é 3 pessoas. Então veja, este é o altar de Baal que Elias veio, profeta Malaquias 4, o irmão Branham restaurou, trouxe para nós o verdadeiro altar da palavra, a doutrina apostólica, para que Deus consumisse o sacrifício. Quem é o sacrifício? O Cordeiro de Deus, não que tira o pecado do mundo, mas o Cordeiro de Deus que abre e desata os 7 selos da Bíblia. João Batista colocou sobre o altar da lei o Cordeiro. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Foi isso que João Batista disse. João Batista, o Elias, colocou sobre o altar da lei
o Cordeiro Jesus para pagar o preço do nosso pecado, mas o Elias de Malaquias 4 veio e colocou sobre o altar da palavra de 7 eras, da doutrina apostólica, o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus, que abre e revela os 7 selos para nós. Amém? Então Mateus 24, 36, Jesus falando do dia e da hora, ele não mencionou nada, porque era o 7º selo, nem Jesus sabia do dia e da hora, porque Deus estava limitado ao ministério da primeira vinda. Mas quando Jesus viesse novamente, ele teria outro ministério, ele saberia do dia e da hora de sua vinda. E quando você olha Apocalipse 8, e você vem para Apocalipse 10, e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem. Amém? E aí está, Apocalipse 10, era o 7º selo. É isso que nós vamos falar um pouquinho nesta noite. Apocalipse 10, o dia e a hora de sua vinda. Amém? Então, irmãos, falando de Branham um pouquinho ainda, né, porque nós estamos falando sobre o H que foi colocado no nome de William Branham, e algumas pessoas não dão importância, né? Algumas pessoas não dão importância, o povo da mensagem não dá importância a isso, né? Eles não querem trazer relevância para o H que foi colocado no nome do irmão Branham, né? Porque se trata do nome de um homem, né? Mas o próprio profeta diz: aqueles que receberem este último profeta em seu próprio nome, isso eles não falam para a igreja, porque todos os profetas vieram em nome de Jesus. Por que agora o último profeta vem em seu próprio nome? Talvez isso não faça sentido nenhum para as pessoas que não creem no novo nome, mas para a noiva que sabe, crê e tem novo nome, ela sabe que isso significa muita coisa. O H acrescentado ao nome do nosso irmão Branham, porque nós temos o irmão Branham com 6 letras, é o número do nosso irmão Branham, o homem, tá certo? O irmão Branham, ele tinha 6 letras no nome dele, é o nosso irmão Branham, mas por uma razão, diz o Dr. Lee na mensagem O Profeta do Século XX, por uma razão desconhecida para eles, né? O seu pai, no cartório, acrescentou o H no nome do irmão Branham, ficou Branham, né? Deixou de ser Branham para ser Branham, porque tinha só 6 letras, e nós sabemos que 6 é o número do homem. No dia 6 foi feito o homem, mas 7 é o número de Deus. 7 é o sábado de Deus. O 7º dia, Deus descansou. Então Deus separou o 7º para ele. O 7º mensageiro foi separado para Deus. Todos os outros mensageiros, eles foram mensageiros terrenos, diz o irmão Branham na mensagem O Senhor é este tempo. Todos os mensageiros das 7 eras foram homens terrenos. Mas aqui vem um do céu, diz o profeta. Mensagem do Senhor é este tempo. Mas aqui vem um celestial. E na mensagem deste mensageiro, todo o mistério é consumado. O mistério de toda a Bíblia não foi consumado na mensagem dos mensageiros terrenos. Amém? Foram todos homens da terra. Porque 6 é o número do homem. Mas 7, no 7º dia, Deus descansou. 7º dia é o número de Deus. Por isso foi acrescentado, irmãos, o H no nome do irmão Branham. Porque Deus usaria o nome deste gentio para abrir para a igreja o livro do Apocalipse. Porque não foi o nosso irmão Branham que abriu e desatou os 7 selos. Foi o Cordeiro de Deus. 7 é o número perfeito de Deus.
Então Deus usou o sétimo mensageiro para que ele pudesse abrir para a igreja este mistério. Então o sétimo é o dia do Senhor. O sétimo é o dia do Senhor. Ele separou aquele dia para ele. O sétimo mensageiro é o mensageiro do Senhor. Deus separou aquele homem para ele. Nunca fumes. Isso aqui é tão claro para mim que eu não consigo parar de falar isso. Nunca fumes, nunca bebas. Nunca corrompa o seu corpo. Tem uma obra para você quando você se tornar mais velho. Então Deus acrescentou o H para que Deus pudesse abrir e desatar os 7 selos para a igreja, com o número 7, porque 7 é o número de Deus, 7 é o nome de Deus, 7 é o selo de sua vinda. Então isso aqui vai trazendo clareza para nós naquilo que nós pregamos, E quanto mais a gente crê nisso, mais prega, mais luz a gente tem. Mais firmeza a gente tem para pregar. Então Brana, ele precursou a vinda do Senhor Jesus. Não foi essa a promessa que foi dada ao irmão Brana? Ou vocês não creem no irmão Brana? Lá no Rio Ohio, quando ele batizava a 17ª pessoa, mais de 300 pessoas ali, ou acho que até mais de 500, não me lembro a quantidade de pessoas, 1933, no Rio Ohio, quando ele estava batizando a 17ª pessoa. Olha os números aí. Veio um bolido do fogo do céu, dizendo para ele, como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Então, é isto que nós devemos observar. O irmão Brana é como João Batista, na sua primeira e segunda etapa. Ele tinha uma mensagem precursora da segunda vinda. Agora, irmãos, João Batista precursou a primeira vinda. O João Batista, ele introduziu o Messias para o povo. Ele apresentou, eis o Cordeiro de Deus, está aqui, em carne, que tira o pecado do mundo. Foi isso que João fez. O irmão Brana tinha que apresentar Jesus Cristo para nós aqui na terra. Ou vocês não creem no que o irmão Brana pregou? Vamos trazer isso aqui, vamos conversar sério. João Batista apresentou Jesus em carne e osso para o povo judeu. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Pois esta era a missão de João Batista. E o anjo disse para o profeta, como João. E o próprio profeta diz, como João Batista estava na terra entregando sua mensagem e Jesus entrou em cena, este 7º anjo estará na terra no tempo de sua vinda. O irmão Brana tinha que dizer para nós, está aqui, Jesus em carne e osso. É o Cordeiro que vai abrir os 7 selos. E ele o fez. O que se precisa é de revelação do Pai. É a quem o Pai quiser revelar. Certo? Mas se você começar a levar a sério o ministério de irmão Brana e colocar isto aqui, apresentar isto, conversa com você mesmo. João Batista estava na terra quando o Messias veio e coube a João Batista, o precursor da primeira vinda, apresentar aqui, apontar o dedo para ele aqui, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não veio apresentar o rapto da igreja do Velho Testamento. Não foi isso que João Batista veio fazer. Porque o rapto foi depois da ressurreição da vinda. Jesus veio em carne, isto é vinda. Jesus em carne é vinda. Depois da morte, da vinda de Jesus em carne, aconteceu o rapto do Velho Testamento. Quando ele bradou na cruz, a Bíblia diz que os corpos dos santos do Velho Testamento foram ressuscitados e depois subiram com ele no seu rapto. Depois de sua ascensão, eles subiram. E você olha no tipo para não falhar. Você tem que ter a primeira vinda e colocar a segunda vinda para não falhar. Agora, precisa de uma mente espiritual. O irmão Brana não podia partir sem apontar o dedo para Jesus aqui na terra. Isso é vinda. A primeira vinda é Jesus na terra. Porque o povo prega uma mensagem precursora de arrebatamento, que está precursando o rapto.
E não é isso, irmãos. Como é que o irmão Brana parte e não introduz o Messias como João para nós? Como é que o irmão Brana morre e não cumpre o que o anjo falou para ele? Como João Batista, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Agora, irmão, o irmão Brana tinha que apresentar Jesus aqui na terra para a igreja. Isto é vinda de Jesus Cristo na terra. Porque rapto, ele não é vinda na terra. Rapto é uma ida da igreja. O irmão Brana precursou a vinda do Filho do Homem na terra. A mensagem da esposa é precursora do rapto. Tá certo? Quem precursa o arrebatamento, que é a ida da igreja, é a mensagem de João. Porque depois que terminar a mensagem da esposa de Cristo, o 7º selo, acontece o arrebatamento. Então quem precursa o arrebatamento é a mensagem de João, é a mensagem da esposa. É esta mensagem que nós estamos pregando. A mensagem da segunda vinda manifestada na terra precursa o arrebatamento. Porque foi depois que Jesus veio, morreu, pagou o preço do pecado em carne, aconteceu o rapto dos santos do Velho Testamento. E é depois que Jesus retorna na terra em carne, meu irmão. Viu? Isso aí parece que machuca as pessoas. Jesus teria que vir em carne na terra para cumprir a promessa que o anjo deu lá no rio Ohio. Tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda do Filho do Homem. Aí você vai no parágrafo 236 aprovando sua palavra. Será Jesus Cristo mesmo que descerá, que virá em carne entre nós. Porque o irmão Brana tinha que apontar, eis aí o Cordeiro. E ele está aqui de pé e vai nos abrir o primeiro selo. É muito claro. Nós não estamos aqui adorando o irmão Brana, não. Só que o irmão Brana, como João Batista, não poderia dizer, aqui está novamente o Jesus da Galileia, aqui, em carne e osso. Não, ele voltou ao que ele era antes. O próprio Jesus disse isso, vim de Deus e volto para Deus. Então quando nós pensamos, espera aí, o irmão Brana tem que introduzir o Messias na terra. O irmão Brana tem que apontar o dedo para Jesus Cristo em carne humana para nós. Porque João Batista apontou Jesus para os judeus em carne humana. Será que é difícil das pessoas captarem isso? Que quem abriu os selos foi o próprio Jesus Cristo? Em carne humana? Porque o 7º selo, Brana, o homem carne, trouxe ele para a terra. Foi isso como o Brana diz, almas encarceradas. Vai ler a mensagem. Almas encarceradas, o 7º selo o traz de volta à terra. Então, irmão, o irmão Brana cumpriu isso. A mensagem da primeira e segunda etapa, quando ele restaurou o altar da palavra para introduzir o Messias, ele o fez. Nós estamos aqui pregando o rapto da igreja, não a segunda vinda de Jesus Cristo. A noiva tem esta incumbência. O irmão Brana tinha incumbência de pregar a mensagem precursora da sua segunda vinda na terra. Não é rapto. Quem prega o arrebatamento é a noiva. Quem precursa o arrebatamento é a mensagem de João, da noiva. Tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Como João Batista estava entregando sua mensagem, ele apresentou o Messias, o Cordeiro. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Irmão, João Batista apontou o dedo dele, estava junto com ele. Agora, o irmão Brana partiu, e eu te pergunto, povo da mensagem, cadê a vinda de Jesus Cristo em carne humana aqui na terra? Cadê? Se o irmão Brana é precursor da segunda vinda, não é de arrebatamento, meu irmão. Você volta lá, a vinda do Filho do Homem não foi arrebatamento. Depois da sua morte, ressurreição, ele ascendeu ao céu, e levando o cativo o cativeiro, esvaziou o paraíso, e ele foi no rapto com os santos do Velho Testamento. Primeiro há uma vinda, que é a vinda do Jesus na terra. Quando nós pregamos a mensagem precursora de sua segunda vinda, o povo nunca parou para pensar nisso.
Nós ficamos aqui 30 anos pregando a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. E se nós não tivéssemos visto o cumprimento disto, nós estaríamos aqui nesta noite pregando a mesma coisa. Mas nós não pregamos isto mais. Nós pregamos aqui, Apocalipse 10, o dia e a hora de sua vinda. Porque o profeta diz, Apocalipse 10 era o sétimo selo. O sétimo selo é a volta de Jesus Cristo. Apocalipse 10 é o Senhor Jesus Cristo. Nos dias da voz do sétimo anjo, o que diz ali? Se cumprirá o segredo. Que é o segredo? Mateus 24, 36. Nos dias da voz do sétimo anjo, se cumprirá Mateus 24, 36. O dia e a hora que ninguém sabia. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu. Quase meia hora para a nuvem ser formada. Era a sua vinda. Será que isso não tem valor para o povo da mensagem? Por que que a ciência escreveu ali, a nuvem sendo formada ali, a partir das 18 horas, 18h15, quase 6h30, a nuvem já estava formada? É porque é muito forte isso aqui. Isso aqui é uma revelação que não é para poucos, ou não é para muitos, é para poucos, tá certo? Mas eu não consigo ver outra coisa. Como aquele quadro de 3D, aquela pintura que eles fazem em 3D, Ele diz que tem uma imagem ali naquele quadro. Só que você olhando assim, superficial, você não vê. E aí você começa a forçar o olho, vê. Aí tem uma hora que o seu olho olha de tal forma que aquela imagem salienta assim, como é que aquilo ali estava ali dentro? O profeta fala sobre isso. E é exatamente o que é este quadro para nós, Tem uma forma certa de ver, não foi o que o profeta disse? Nós estávamos olhando de forma errada. Mas quando nós viramos para a direita, vimos que era nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, quando você tem fé e crê no que o profeta falou, irmão, primeiro você creia no que o anjo falou para o profeta. Tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E você, irmão Branham, é como João Batista. João Batista apontou o cordeiro em carne para tirar o pecado do mundo. E você tem que apresentar este cordeiro para abrir os selos também. E o irmão Branham o fez. Eu creio. O profeta diz, minha missão neste mundo. Quero lhe dizer isto. Minha missão neste mundo. A palavra falada da semente original. Sabe o que é a minha missão? Precursar a vinda da palavra. Porque Jesus é a palavra. Então, irmãos, entra em choque nós pregarmos uma mensagem precursora da segunda vinda com o profeta morto. Que mensagem precursora é essa? De um profeta como João Batista, que era para introduzir Jesus na terra, ele parte e cadê Jesus? Cadê Jesus na terra? Porque rápido ele não vem na terra, vinda é na terra. Como é que ele vai precursar Jesus nos ares? Jesus tem que descer na terra, meu irmão. A mensagem foi essa, como João Batista. Então, a mensagem que nós pregamos não é mais a mensagem precursora, isso já aconteceu. Sabe o que o profeta diz? Está na história. Senhores, é este o tempo. Era uma profecia de sua vinda. Agora o profeta diz, está na história. Apocalipse 10, qual é a atração sobre a montanha? Está na história. Ele cumpriu sua promessa, diz o irmão Branham. Que promessa? Nós vamos falar ainda um pouquinho disso mais para frente. Eu tenho algumas coisas anotadas aqui. E é tanta coisa, Mas, irmãos, então voltando aqui um pouquinho, depois de nós falarmos sobre a noiva, porque rapto é ida. Vinda é filho do homem na terra. Rapto é ida. O irmão Branham não veio precursar o rapto. O irmão Branham não veio precursar a ida da igreja. Ele veio precursar a vinda da palavra na terra. O irmão Branham veio apontar o Cordeiro de Deus que abre os selos para nós aqui na terra. O irmão Branham tinha que apontar para Jesus Cristo em carne humana aqui na terra. Então vocês não crêem no parágrafo 236. Será Jesus Cristo mesmo que descerá entre nós em carne humana. Aonde ele estava. Agora, se o irmão Branham abrigou Jesus para abrir os selos, você não pode ter dois, você tem que ter um só, tá certo? Porque Jesus
Jesus disse: eu e o Pai somos um para morrer. O Pai fez uma unidade com o Filho, não era dois, era um. Para Jesus ser manifestado na terra como Pai. Estou há tanto tempo convosco, Felipe, não me tem desconhecido, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um, para morrer. Então vocês querem ver um Jesus à parte de Brana, vocês nunca vão ver. Porque para Jesus abrir os selos, ele tinha que estar na carne de um homem, porque aquele Jesus não é mais carne. Ele precisava de uma carne de um parente redentor para abrir o livro. Aquele Jesus não é mais carne. E como que o irmão Brana introduziria Jesus em carne na terra? Se aquele Jesus não é mais carne, ele não pisa aqui mais. Enquanto esse mundo não for purificado. Ele tinha que usar o sétimo dia, o sétimo anjo, o sétimo selo. Mas como o sétimo selo, o sétimo mensageiro da era não tinha o H, ele colocou o H. Porque 7 é o número de Deus. No sétimo dia, Deus descansou. Ele não separou nenhum dos 6 dias para ele. Ele separou o sétimo para ele. Ele não separou nenhum dos 7 mensageiros dos 6 mensageiros para ele. Ele separou o sétimo para ele. Para fazer ali habitar o meu nome. Um gentio levaria seu nome. Então Jesus usou esse nome, meus irmãos, para ser pai da noiva gentia, um pai de família, o pai da família Brana, foi isso que nós estávamos falando. Mas o ministério do sétimo anjo era o mistério do sétimo selo. O que é o mistério do sétimo selo? 24:36 de São Mateus, é o dia e a hora. É o selo de sua vinda. O sétimo selo é o selo de sua vinda, porque o sétimo selo traz Jesus de volta para a terra. Isso aí é tudo mensagem que eu leio, que vocês sabem que está escrito. Então Deus precisava que este último anjo tivesse 7 letras no seu nome. Porque 7 é o número de Deus, é o dia de Deus. Tá certo? 7 é o número de Deus. Brana com H, ele não é o número de Deus. Ou Brana sem H, ele não é o número de Deus. É o nome do nosso irmão Brana. O número do irmão Brana, nosso irmão, tem 6 letras. O novo nome do ministério de Deus tem 7 letras. Amém? Por isso o nome do irmão Brana com 7 letras só foi usado na onde? Na terceira etapa. O que é a terceira etapa? A abertura do sétimo selo. A abertura da palavra veio na terceira etapa. Quando Jesus seria introduzido na terra, irmãos. Irmão, isto é crer que Deus cumpriu sua promessa. Então veja, o sétimo selo na terceira etapa foi aberto, fazendo o quê? Trazendo Jesus para a terra. Em carne humana, só pode ser Brana, meu irmão. Você não vai achar Jesus em carne, aquele Jesus da Galileia em carne, não. Porque aquela carne foi glorificada. Então Deus usou o nome do irmão Brana, acrescentando o H, para gerar e ser pai da família Brana. Pai da nação eleita. Agora, o que fez Deus? Deus veio em Jesus, a primeira vinda, pagou o preço do pecado para quê? Raciocina comigo, para quê? Para que ele pudesse voltar a morar no homem. Esse foi todo o plano da redenção. Todo o plano da redenção gira em torno de Deus desejar voltar a morar no homem, porque de toda a criação, só no ser humano que Deus morou. Todos os animais, eles são corpo e espírito. Pode ver, toda a criação, toda criatura é corpo e espírito. Mas o homem é diferente, ele é 3, ele é um número completo. Ele é corpo, espírito e alma. Porque o ser humano é o único que tem um espaçozinho, um pequeno compartimento no coração, que Deus reservou para ele morar.
Por isso, Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, porque Deus habitaria no homem. E o plano de redenção gira em torno disso. A queda do homem girou em torno disso. Deus deixou de habitar no homem com a queda. Aí Deus vem e paga o preço porque Ele quer voltar a habitar no homem. Ele quer ser uma unidade com o homem. Por isso Jesus veio e pagou o preço do pecado, para que ele tivesse direito de voltar a morar no homem, porque com a queda, Satanás tomou esse direito para ele. Todo ser humano nasce com um coração perverso, porque Deus não está ali. Quem mora no nascimento natural de cada ser humano que veio depois de Adão é Satanás. Vinha ao mundo falando mentira, em pecado me concebeu minha mãe. Em nós não habita bem algum, porque todo ser humano, ele vem com a sua alma ocupada pelo diabo, falando mentira, odiando, blasfemando, descrendo, porque Deus não mora mais ali. Jesus pagou o preço para que ele pudesse voltar. Por isso, quando Deus paga o preço, ele tem direito de tomar o meu coração, o seu coração, ainda que você não queira. Porque ninguém de nós aqui queríamos Jesus. Ninguém de nós aqui veio buscar Jesus. Não, nós estávamos no mundo batendo a porta na cara de Jesus. Mas você é uma compra do sangue de Cristo. Ele tem direito de expulsar Satanás do seu coração e voltar a habitar no seu coração. Não pela minha vontade. Pela minha vontade eu estaria no mundo. Pela sua vontade você estaria no mundo. Mas ele vem contra a nossa vontade, abre os nossos olhos, tira a cegueira, tira Satanás, destrona Satanás do nosso coração, e senta ali e abre as janelas do nosso coração para ver a verdade. E quando ele abre o nosso entendimento, nós reconhecemos ele como nosso Salvador. Toda a redenção se trata disso, Deus abrindo os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para reconhecermos o nosso estado caído, pecaminoso, perdido. O ser humano não tem capacidade de ver isto, porque a incredulidade impede o ser humano de ver isto. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu estou salvo. Não! Você não está salvo. O profeta diz, se você nascer, você já nasce em pecado, você já nasce pecaminoso. O profeta diz, você pode tomar uma criança, colocar ela dentro de um quarto, e que ela nunca fale um palavrão, uma mentira, que ela nunca veja a luz do dia. Ela é tão suja quanto as paredes do inferno, porque o pecado está no nascimento sexual. Nascemos errado, viemos errado, com natureza caída. Por isso necessário é nascer de novo. E o que faz Jesus? O que o sangue do Cordeiro faz? O sangue do Cordeiro foi eficaz, suficiente para a redenção completa do homem. E que agora, Deus, é isso que o povo tropeça. Depois da redenção, olha, aqui, ó. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Depois que Deus pagou o preço do nosso pecado, anulou o pecado com o seu sangue, todo suficiente. Anulou o nosso primeiro nascimento caído, sexual. Olha aqui. Deus pode pôr seu espírito inteiro sobre um homem. Não é só Jesus, não. É uns pastores incrédulos que falam isso. Não, como? O irmão Brano era o nosso irmão. Como é que ele pode abrigar a deidade? Olha aqui, Deus pode pôr 40, assim como fui com Moisés, serei contigo. Deus pode pôr seu espírito inteiro sobre um homem depois da redenção. Isto mostra que Deus pode voltar a morar no homem. Ele pode ser qualquer um de nós, se Ele quiser. Porque qual que é a diferença de você receber uma porção de Deus com o batismo do Espírito Santo, e receber a plenitude de Deus no seu coração para um propósito? Deus veio morar no irmão Brana em plenitude para um propósito. Porque quando Deus desceu nesta nuvem, sobre o 7º selo, que era o irmão Brana, para o irmão Brana, o selo de sua vinda, trazer em carne Jesus para a terra, tinha um propósito, porque não podia ser o irmão Brana abrindo o selo, tinha que ser o Cordeiro. Então o irmão Brana foi anulado
nessa encarnação de Jesus, o homem desapareceu. Porque aqui quem brilha é Jesus. O homem não tem vez. Porque quem abriu os selos não foi o Mombrana, foi Jesus em carne humana. Foi Jesus na carne de Brana. Foi só o vaso, meu irmão, viu? Não fica preocupado não, que nós não adoramos o irmão Brana e não vamos batizar no nome de William Brana não, viu? Nós continuamos batizando no nome do Senhor Jesus Cristo. É o único nome suficiente para a salvação, para perdão dos pecados, para a redenção da nossa alma. Mas tem uma coisa, Jesus não abriu os selos naquele corpo. Jesus precisava de uma carne humana para abrir os selos. Por isso, ele tomou a carne de Brana. Ele pode pôr seu espírito inteiro em um homem, se ele quiser. 40, parágrafo 40, tá certo? Então, creia no irmão Brana. Tudo tem um propósito. A encarnação de Deus, as 3 encarnações de Deus, teve um propósito único. Por isso que Deus teve 3 encarnações. O povo não crê que o irmão Brana foi. Eles pregam que o irmão Brana era o filho do homem manifestado. O próprio Osborne diz que Jesus andou por nossas ruas em um pequeno camponês chamado Brana. O povo da mensagem diz que o irmão Brana era Deus na terra. Mas quando se trata de ver Jesus Cristo mesmo no irmão Brana, eles não conseguem ver. Quando se trata de ver o Pai mesmo em Jesus, eles não conseguem ver. Opa, mas eu estou tanto tempo com você, Felipe, você não tem me conhecido? Jesus esteve ali nos seus 3 anos e meio, cumprindo o seu ministério. Jesus esteve na terra pela 2ª vez, com quase 3 anos e meio também cumprindo o seu ministério, meu irmão. 28 de fevereiro ele veio. Quem desceu da nuvem foi Jesus Cristo, porque o nosso irmão Brana foi raptado. Amém? O nosso irmão Brana foi raptado. Quem desceu da nuvem? Não foi o irmão Brana. Porque não foi o irmão Brana que abriu os selos. Eu creio que foi Jesus Cristo mesmo, em carne humana, que abriu os selos. Como é que fala? Isso aqui é jabá. É baião de 2. Mocotó, feijoada. Se você não tiver gastronomia, se você não tiver estômago, para poder digerir isso aí, você vai passar mal mesmo. Porque as coisas de menino acabou. Leitinho desnatado acabou. 1ª e 2ª etapa é leite desnatado. Agora ele poderia colocar seu espírito, depois da redenção, sobre qualquer homem que ele desejasse, como nós lemos aqui. Foi exatamente isso que Deus quis mostrar, irmãos. Foi exatamente isso que Deus quis mostrar para a igreja. Certo? Deus em Cristo, Cristo na igreja. Primeiro em um homem, Brana. Este é o mistério de Deus. Cristo, Deus em Cristo, Cristo no homem e o homem no Éden restaurado. Então, quando o irmão Brana, quando Jesus desceu desta nuvem em carne humana, como o irmão Brana pregou, para abrir os selos, foi exatamente isto que Deus quis mostrar. Ao vir em plenitude sobre o último mensageiro, a divindade corporizada na terra novamente. Foi o irmão Brana que disse isso. Nós não vamos conseguir ler, não. Nós continuamos amanhã. Exatamente, em um corpo nascido do sexo. Certo? Porque o todo suficiente sangue de Cristo anulou o nosso nascimento sexual. Irmão, se nós nascemos de novo, aquele velho homem acabou. Deus não considera mais o velho homem do pecado. Se nós nascemos de novo, da água, do Espírito e da palavra, é para que o Espírito Santo venha batizar nossa alma. E se o Espírito Santo batiza a minha alma e a sua, é porque o sacrifício foi perfeito. Deus pode voltar a morar no homem em plenitude para um ministério ou em partes para a igreja. Esse é um dos mistérios revelados à noiva de Cristo, porque o povo da mensagem não crê nisso.
Mas a noiva consegue ver a divindade corporizada na terra novamente. Porque ela crê na mensagem do Mombrana. É o Mombrana que prega que Jesus Cristo voltaria em carne humana, não é nós. Não é o pastor Osmar que inventou isso. O pastor Osmar abriu os nossos olhos para isso. Por isso, não podem receber o novo nome. Porque eles não conseguem ver a divindade corporizada em carne humana. Agora, 2:3:6, aprovando sua palavra. Será Jesus Cristo mesmo que descerá entre nós em carne humana? Eu te pergunto, como que ele chamou? Ou vocês vão ter que jogar essa mensagem fora. Se Jesus Cristo veio, porque eu creio no Mombrana, eu creio que Jesus Cristo veio em carne. Se Jesus Cristo veio em carne humana, como que ele chamou? Mombrana diz, ele não pôs o seu nome em mim. Porque é isso que eles usam para nos atacar. Jesus não pôs o seu nome em mim, na mensagem A Serpente Ferida. Tá certo? Jesus, Deus não pôs o seu nome em mim, porque o Mombrana não chamou Jesus Cristo. Agora, se vocês creem que Jesus veio em carne humana e não chamou Brana, é vocês que estão crendo que o Mombrana é Jesus Cristo, não é nós. Nós estamos crendo que Jesus Cristo é Brana. É bem diferente. Porque Brana não pode ser Jesus. Eu não posso ser Jesus. Vocês não podem, como uma pessoa, ser Jesus. Mas Jesus pode ser qualquer um de nós. E se Jesus for eu, como é que Jesus vai chamar? Se Jesus for eu, não duas pessoas, presta atenção. Nós estamos falando de uma unidade. Porque Jesus habitando em mim, a divindade corporizada em mim, como que Jesus vai chamar? Então, o Mombrana diz, ele não pôs seu nome em mim. Mas se ele não pôs o seu nome em mim, e o profeta pregou Jeová Jireh 100, que um gentio levaria o seu nome, como é que Jesus chamou então para abrir os selos? Bom, não é levar adoração para o homem, não. É colocar as coisas em ordem. As coisas em ordem. Nós, ao pregarmos que Jesus chama Brana, nós estamos fazendo diferente do que vocês acham. Nós estamos tirando o Mombrana de cena. Quando vocês dizem que o Mombrana abriu os selos, é vocês que estão fazendo do Mombrana Jesus. Mas eu estou dizendo que Jesus Cristo abriu os selos com um novo nome. E para ele ter novo nome, ele teria que ter um novo corpo. O corpo da revelação. Jesus usou o corpo, o trono. Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Mas que trono que Jesus tem? Porque Jesus é o trono do Pai. Jesus é o trono do Pai. E quem é o trono de Jesus? Eu te pergunto, quem é o trono de Jesus? O trono do Pai foi o coração de Jesus. Foi uma unidade. Assim como eu me assentei com meu Pai no seu trono. Foi uma unidade. Se Jesus é o trono do Pai, quem que é o trono de Jesus? Mensagem 3:21. Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então o Pai tem um trono e é Jesus. E eu te pergunto, qual que é o trono de Jesus? Ele está dizendo que tem um trono. E ele está dizendo para quem? Para o vencedor da última era. Quem é o vencedor da última era? Brana. Então, Brana se assentou com Jesus no trono dele. Foi feita uma unidade. Porque quando o Pai se assentou com Jesus no trono dele, foi feita uma unidade. Não duas pessoas, um só Deus. E a mesma coisa, quando Jesus se assenta, ou quando o vencedor da última era, Brana, se assenta com Jesus no trono dele, é uma unidade novamente, irmão. Sabe o que chama isso? A divindade corporizada em um homem. Isso é forte, né? Isso é muito forte. Mas por isso o povo da mensagem não pode receber um novo nome. Porque para você receber um novo nome, você tem que crer no que o profeta pregou. Eu vou ler amanhã para vocês. Não perca isso.
Vocês têm que crer no que o profeta pregou, não no que eu estou dizendo. Quem disse que a divindade foi corporizada novamente na terra foi o irmão Brana. E para vocês receberem um novo nome, vocês têm que crer na palavra do profeta. Porque a divindade foi corporizada também para os gentios. Esta era a única forma de Deus pagar o preço do pecado, era a divindade corporizada em Jesus. E a única forma de Jesus abrir os selos para a igreja, a divindade tinha que ser corporizada novamente. Porque, irmãos, presta atenção, para encerrar isso aqui, né? Amanhã nós continuamos. Só quem pode abrir os selos é Jesus Cristo. E para ele abrir o selo, ele tinha que corporizar. Amém? Ele tinha que ter uma carne. E eu te pergunto, você sabe como é que abre os selos? Você sabe como é que o Cordeiro abriu os selos para a igreja? Pregando. Não existe outra forma. Não existe outra forma da igreja receber a revelação dos selos, a abertura dos selos por Jesus, se Jesus não pregar para ela. Jesus tinha que pregar, porque a abertura dos 7 selos são 10 pregações, intitulada A Revelação dos 7 Selos. Aí você fala, mas o Cordeiro abriu os selos para o irmão Brana. O Cordeiro mostrou o selo para o irmão Brana. Mas quem tinha que pregar era Jesus. Não podia ser o irmão Brana. Quando o irmão Brana diz, e o Cordeiro está de pé aqui nesta manhã e vai nos abrir o primeiro selo. O que Jesus ia fazer? Ia pregar o primeiro selo. Abrir é isto, profetizar é isto, abrir os selos é isto. Profetizar e pregar o que é o cavalo branco, o que é o cavalo amarelo, o que é o cavalo negro. Quem fez isto? Jesus Cristo mesmo, que descerá entre nós em carne humana. Pai Celestial, agradecemos o Senhor por esta noite, o privilégio de falar disto, Pai, é tão grande, Pai, isto alegra o nosso coração, isso inunda o nosso coração do amor divino, Pai. Isso tira a amargura do nosso coração, tira as grandes ambições terrenas da nossa alma, isso esvazia nós de nós mesmos, Pai. Ver algo tão magnífico revelado a um povo insignificante como nós, homens que não valem nada, Senhor. Isto é muita grandeza do Senhor, e isto preenche cada fenda do nosso coração, isso tira tudo que não presta da nossa alma, Senhor. Nós amamos esta verdade, eu amo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, recebe, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso gozo, Pai. Estamos embriagados com este vinho novo, Pai, e nós só sabemos falar disso. Recebe, Pai, a gratidão de cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém.